E aí, safe? Hoje eu tô aqui pra falar do emo. E eu quero lembrar onde tudo começou com o emo, que é aquela galerinha assim, começou a surgir uma mistura de punk rock, uma mistura de grunge, uma mistura de apenas punk mesmo, e principalmente gótico. Gótico acima de tudo, e misturou tudo, deu uma chacoalhada e virou o emo. Que o emo, muita gente tem muitos trocadilhos e fala mal do emo, mas o emo, cara, praticamente, como muita gente já fala, que o emo foi o último movimento de rock nacional de relevância. Porque hoje em dia, a última coisa que a gente vai ver de rock, cara, se for pra lembrar assim, do que aqueles rolezinhos que tinha muito em cidade, o que era? O emo. De resto, não tinha mais nada, além de ser do emo. E a galera, assim, colocou os emos como modinha e tudo mais, como se, tipo, os emos virassem uma moda. Muita gente passou, tipo assim, foi uma fase, como pode existir fase que você é funkeiro, fase que você é trap hoje em dia, fases cowboy e tudo mais pode acontecer. Mas, cara, eu acho que o emo foi algo mais do que uma fase. Porque o emo não é só um estilo de música, um jeito de vestir, com aquelas franjinhas de lado, aqueles piercing, cabelo colorido, testa sem lavar, cheia de espinha. Mas também a gente tem que colocar muito entre parênteses o emo americano, o emo industrializado aqui, e o emo BR de cá, cara, que é aquele emo que você sente vergonha, que você nem quer olhar pro lado, que você, tá ligado? Aquele emo que você olha assim e fala, meu, que sua mente compara nos momentos que você fala assim, não mãe, curta um emo core. Sua mãe vai lembrar desses caras aqui, ó, que a gente não gosta nem de olhar. Mas eu quero falar aqui também do começo do emo para o emo que acabou em 2014, 2010, o emo que acabou em teoria a massa popular. Tudo começou assim depois dos anos 80, na época do pós-punk, que o punk reinava nessa época, falava muito sobre anarquia, muito contra políticos. E começou naquela época dos anos 90, mas os emos daquela época não era muito que a gente lembra de emo. Não era aquelas franjinhas e tudo mais. Era às vezes os caras com visual normal, às vezes os caras um pouco mais gótico, mas assim, nada de franja, era só uns bando de cara fazendo letras melódicas. Que, querendo ou não, incomodavam muitas pessoas. E depois desses caras surgiram o emote hardcore, que é, cara, começaram a falar sobre seus próprios sentimentos de um jeito mais pesado, com a guitarra mais agressiva, comportamentos mais agressivos, que começou não ser apenas uma música, começou a levar isso para a vida deles, levar isso para o palco, levar isso para a galera, passar essa emoção para o público. Como new metal e grunge e rock alternativo estavam crescendo nessa época também, o emo não teve sua grande relevância. Talvez, porque uma coisa que eu acho, causa que não tinha aquela cara do emo. O emo só foi só mostrado ao público, quando ganhou um grande valor pro público, quando eles começaram a chamar a atenção no visual, que era aqueles cabelinhos e franja na cara, aquela coisa do tipo. O resto, o emo era um bando de caras normais, às vezes parecido com punk, às vezes é parecido com grunge, sabe? Não tinha aquele visual específico do emo. Nunca teve, na real. Sempre foi muitas coisas coladas, tipo, pega do punk, pega do grunge, pega um punhado de coisa e junta tudo e forma tipo esses caras aqui. Mas o emo sempre foi mais ou menos essa bagunça de tudo, foi uma exploração de tudo, que é ele pega todo o metal que consegue, pega todo o rock que consegue e transforma isso em formas melódicas de se demonstrar como pessoa e como artista. E com os anos 90 estourando, como bandas pós-punk, como Green Day, esse movimento emo começou a explodir. Esse movimento do Green Day, que deu essa explosão do Green Day, todo mundo sabe que era Green Day na época, com a MTV, gloriosa MTV, que já existiu, deu a imagem pro emo. Aí o emo começou a explodir com visuais um pouco mais trabalhados, que era um visual meio grunge do Kurt Cobain, meio punk dos Misfits, e meio Green Day mesmo, em si. E o emo nunca seguiu sempre essa risca de tem que ser desse jeito, tem que ser do outro. Temos muitos emos meio góticos, emos meio coloridos, emos
depressivos, emos meio radicais, e sempre tudo encaixava nessa cultura do emo. E no Brasil, é claro, temos que falar, os maiores bandas que surgiram aqui, de que teve aquela explosão, foi Rentin, aquela que todo mundo conhece, NX Zero, e também tem que falar da Fresno, que era uma banda assim que fazia os adolescentes gritar expressivamente no show, chorar deliberadamente, homem chorando, que era uma coisa nova na época, porque o homem tinha que ser aquele cara brabo e tudo mais, e começaram a falar de sentimentos. Hoje em dia, nós começamos a falar de homem chorando, é tudo mais natural, mas antigamente a galera não podia chorar, não podia expressar seus sentimentos, ainda mais daquele jeito, com as roupas daquele jeito, que hoje a gente vai falar do emo, todo mundo que pensa, kkk, viado. Mas, cara, era muito mais além do que aparentava ser, sabe? Sabe, né? O emo já praticamente deixou de existir há muito tempo. O emo que estava crescendo na época deu uma morrida junto com a modinha. Mas, pra mim, cara, ele nunca vai parar de existir. Vai ser tipo assim, ele é movido por fases das grandes massas que faz contribuir. Como o rock nacional também hoje já está praticamente morto. Que pouco se fala somente no núcleo. E às vezes é até bom ter nisso, mas sempre vai ter caras que vai proporcionar um elevamento disso, como que foi com Lil Peep. Lil Peep, cara, foi um emo punk, um trapper emo punk, ninguém sabia nem identificar que estilo que ele era, nem ele mesmo se identificava. Mas, cara, ele foi um grande propulsor dessa época. O povo falava que era o novo emo. Mas, cara, sempre vai existir pessoas com vontade de falar dos sentimentos, que as pessoas vão jogar falando vão colocar essa faixa nele falando que é um emo. Pra mim, cara, quando uma pessoa tenta prejudicar uma pessoa pelo simples fato de ela gostar de coisas melódicas, gostar de algo assim, cara, pra mim é um preconceito da pessoa ali, que não sabe lidar nem com os próprios sentimentos. Quando vê uma pessoa fazendo isso, julgam ela e põem essa faixa na cabeça dela de ser emo. Mas pra mim o emo tá muito mais do que roupas, tá muito mais do que estilo musical. Pra mim é um jeito de viver sem ter medo do que as pessoas vão achar. Do que as pessoas vão achar de você falar dos seus próprios sentimentos. Isso pra mim que é o emo. Então, por hoje é só, eu queria falar sobre isso. Queria falar do emo, como foi importante assim pra minha vida, cara. E por hoje é só, falou, valeu. Valeu por assistir até aí, dá aquele like aí e é nóis.